Bom dia, querido professor da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Aqui quem fala é Márcio Rezende, professor de matemática do município há 14 anos, hoje atuando como coordenador de apoios do ensino fundamental da CRE Brasil de Ramos. E hoje a gente está tendo a aplicação do nosso terceiro EBF, exame bimestral do ensino fundamental, e surgiu dúvida com relação a duas questões do quinto ano de matemática. E muitos professores, muitos apoios questionando as respostas, o gabarito que foi encaminhado. Tá? São questões aqui do quinto ano do terceiro EBF, né? Só para a gente deixar registrado aqui. Localizar no tempo. Aqui em Goiânia. E aí eu decidi fazer um videozinho só para a gente tentar auxiliar na compreensão dessas respostas. Uma foi a questão número 13, que diz, o adaptado lá do aprender sempre, tá? Observe a seguir a planta da casa de Rodrigo em uma malha quadriculada. Então tá aqui, tem um jardim, garagem, sala, cozinha, corredor, em formato de L, banheiro, um quarto 2 e o quarto 1. Sabendo que cada lado quadradinho mede 1 metro, ou seja, cada uma dessas partezinhas aqui mede 1 metro, cada item desses quadradinhos, 1 metro, podemos afirmar que. Então vamos analisar as alternativas e ver qual dela que possui um item verdadeiro. Obviamente, possui apenas uma resposta correta. A garagem e o corredor possuem a mesma área, e a gente precisa lembrar o que é a área. A área vai ser a quantidade de quadradinhos que a gente tem que cabem dentro da nossa figura. A garagem, ela está aqui, deixa eu colocar uma outra cor, destacar aqui de vermelho. Vou usar a régua aqui para ela me auxiliar. Ele conserta aqui para mim. Então a gente tem aqui a garagem, estou destacando de vermelho. E essa garagem, ela tem um formato de um retângulo ou um quadrado. Vamos saber se é um quadrado contando. Aqui ela tem ladinho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse tamanhozinho vale 7. E aqui vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a base dele vale 8, ou seja, é um retângulo, né, de base 8 e altura 7. Como que a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo ela é calculada como sendo o produto, né, a multiplicação da base vezes a altura. A base que é 8 e a altura que é 7. E essa área vai me dar o quê? O tanto de quadradinhos de 1 metro que tem na garagem. Então, se eu pegar aqui e numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fazendo sempre essa enumeração, começando da esquerda para a direita, na primeira linha e sucessivamente, a gente vai chegar na área dessa garagem. E a pergunta que fica é, poxa, preciso colocar todos eles aqui ou tem um jeito mais fácil? Eu preciso colocar 16, 17, 18, 19, 20 até chegar no final. Existe um jeito mais fácil, basta multiplicar o número de quadradinhos que tem aqui na base pela altura. 8 vezes 7. 8 vezes 7 vai dar 56, ou seja, a área da garagem é 56 metros quadrados, cabem 56 quadradinhos de 1 metro dentro dela. Ele diz que a área da garagem e o corredor. Tá aqui o corredor. Vamos pegar uma outra corzinha para o corredor? Vamos pegar um azul. Corredor. O azul não ficou bom, né? Vou tentar pegar um rosinha. Observe que o corredor ele não tem um formato único, né? Ele é um formato L. Ok? Como que a gente faz para calcular a área dessa figura? A gente pode dividir, ó, essa figurazinha aqui, que a gente fica com um retângulo e esse quadradinho, basta somar os dois. Esse quadradinho tem 1, 2 de lado, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá ok? Então é um quadrado, né? Então essa área ali vai ser 2 vezes 2, que dá 4.
mais essa areazinha que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2. Aquela outra areazinha, vou chamar de área 2, vai ser 6 vezes 2, que dá 12. A área do corredor é eu somar esses 4 mais esses 12, que dá 16. 16 é igual a 56? Não. Então a alternativa correta não pode ser a letra A. Ok? Letra A está eliminada como alternativa correta. A letra B ele diz: o corredor e o banheiro têm perímetros iguais. O que é perímetro? A gente precisa lembrar isso. Perímetro, definição de perímetro, a explicação é o quê? A soma de todos os lados. Eu vou somar todos os lados da figura, tá ok? Então vamos lá no corredor. O que seria? Só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então o perímetro do corredor é 20. O símbolo do perímetro é 2P. Mas por que é 2P e não só P? Porque na fórmula de Herón para o cálculo de área de triângulos que envolve perímetro, a gente vai precisar do semiperímetro. Aí a gente vai usar o P como semiperímetro, a metade dele. Então a gente usa 2P o símbolo, né? Poderia ser qualquer letra que você quiser, sem nenhum problema, tá bom? E do banheiro? Vamos colocar de outra corzinha para a gente não confundir, vamos colocar de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a área, o perímetro do banheiro é 16. São iguais? Não, são diferentes. Se eles são diferentes, a alternativa correta não pode ser a letra B. Alternativa C, a cozinha e o quarto 1 tem perímetros iguais e área diferentes. Então, a cozinha e o quarto 1. Tá aqui a cozinha e tá aqui o quarto 1. Eu vou apagar isso daqui, gente, só para facilitar a nossa visualização, o desenho não ficar carregado, tá? Que aí facilita, senão fica muita informação e ao invés de ajudar a gente acaba atrapalhando, né? Então vamos ajudar. Aí. Ok. Então nós vamos olhar o que? É o quarto 1, que é aqui, vamos colocar ele ali de vermelho. Quarto 1. E a outra cor é o... E a cozinha. Deixa eu colocar de azul. Perceba que um lado da cozinha sobrepõe ao quarto 1, né? Então, perímetros iguais. Perímetro soma de todos os lados. Perímetro da cozinha. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, o perímetro da cozinha é 20. Do quarto 1, é um retângulo, né? Tá mais fácil de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sobrepõe, 20 sobrepõe. Então o perímetro dele é 20 também. Perímetro é igual? Ok. Então a primeira informação tá certa. Quando tem perímetros iguais, essa parte aqui, ó, tá ok, tá certa. Vamos ver se as áreas são diferentes. Lembrando o que é a área. Como que são figuras geométricas, base vezes altura, né? São quadriláteros aqui, né? Que a gente vai dividir em dois quadriláteros. Então, o quarto 1, qual que é a área dele? É um retângulo, a figura geométrica, de base 4, e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de comprimento. Então, a área dele é 4 vezes 6, só a gente multiplicar. 4 vezes 6, 24 metros quadrados.
ok? Agora a área da cozinha. Apesar de ela estar de verde, eu coloquei de azul para destacar o que a gente pode fazer, né? Qual que é a área da cozinha? A área perceba, que a cozinha a gente vai fazer igual fez com o corredor. Como ela tem meio um L aqui, a gente vai dividir em duas figuras, ó. Eu vou ter essa figura de baixo e aquela ali de cima. Na figura de cima é um retângulo, de baixo também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 de comprimento e 2 de altura. Então é 6 vezes 2. Só que não é só que lá, tem a parte de baixo, né, nesse caso. Essa parte aqui que tem 1, 2, 3, 4 de comprimento e 2 de altura. Expressãozinha numérica. Uma expressão numérica que a gente faz primeiro. 6 vezes 2 dá 12, mais 4 vezes 2 dá 8. 12 mais 8, 20. Então a área dele é 20. Eita, ficou muito feio. A área é 20 metros quadrados. 20 é diferente de 24. Então eles têm perímetros iguais. Perímetro é 20 e 20, área é diferente. Alternativa correta, letra C. C de certo. Ok? Agora para a questão que mais gerou polêmica, né? Questão número 15 do quinto ano. Vamos lá pegar ela. Tá aqui, nossa provinha. Questão número 15. Muita gente mandou uma mensagem querendo entender ela melhor. A gente vai tentar explicar aqui de duas formas distintas, né? O estojo de José tem 3 divisórias. Então perceba, ele tem a divisória 1, a divisória 2 e a divisória 3. E ele, nos quais ele guarda o lápis, a borracha e o apontador, colocando apenas um em cada divisória. Então ele vai colocar o lápis e borracha em um mesmo e deixar uma divisória vazia? Não. Cada divisória vai conter um objeto e nenhuma divisória vai ficar sem objeto, ok? De quantas maneiras ele pode organizar seu material? Bom, pelo princípio fundamental da contagem, aqui matematicamente falando, é bastante simples. Você tem eventos independentes. Eu vou preencher divisórias dependentes com objetos diferentes. Um não depende do outro. Então, basta você ver a possibilidade que você tem. Para preencher a primeira, esquece que está o lápis aqui. Quantos objetos eu tenho para preencher ali? Eu tenho o lápis, eu tenho a borracha e eu tenho o apontador. Então, eu tenho um total 3 objetos. Quais desses 3 eu posso colocar na primeira divisória? Qualquer um dos 3. Então, aqui nós dizemos que nós temos 3 possibilidades para preencher. Só que agora tem um detalhe que causou uma certa dificuldade. Depois que eu coloquei o lápis no primeiro, o lápis pode ocupar o segundo espaço? Não, porque eu já defini que ele vai estar lá. Então o lápis aqui, ó, ele já não pode mais preencher o segundo espaço. Para a segunda divisória, eu só tenho 2 possibilidades, ou a borracha ou o apontador. Qual deles eu vou colocar? Eu posso escolher. Ou eu escolho a borracha, como foi aqui, ou eu escolho o apontador. De forma que eu tenho 2 possibilidades, eu tenho 2 opções. Quais eu vou escolher? Eu tenho essa possibilidade, mas eu só tenho 2. Eu não tenho outra possibilidade. Não dá para eu colocar o lápis na primeira e o lápis na segunda novamente, tá? Ou um ou outro. Como já fez aqui, ele não pode estar aqui de novo. Márcio, então o lápis não pode ficar na segunda parte? Claro que pode. Ele pode ficar sim, sem nenhum problema. Uai, Márcio, então por que você está dizendo que ele não pode ficar aqui? Porque eu já coloquei ele no primeiro. Se eu já coloquei no primeiro, ele não vai ocupar nenhum outro nessa única possibilidade. Eu não estou determinando que ele vai ficar no primeiro, eu estou dizendo que é uma das possibilidades. E dentro da possibilidade que o lápis ficou no primeiro compartimento, ele não ocupa o segundo e nem o terceiro. Ele ocupou o primeiro.
Nessa possibilidade em que a borracha ocupou o segundo compartimento, ela não ocupa o primeiro compartimento e nem o terceiro, ela ocupou o segundo. Se ela ocupou aqui, quantas possibilidades me sobram para os outros? É sobre isso, sobre quantidade de possibilidades que nós estamos falando. Então, se a borracha ficou na segunda posição, pode colocar de preto, né? Ela já não pode ocupar a terceira. Por quê? Porque ela já está aqui, não tem como repeti-la. Portanto, para a terceira, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3, mas 2 não podem, só sobra uma possibilidade. O princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, ele vai dizer que nesse evento que é independente as etapas, o total de possibilidades, basta eu multiplicar as possibilidades de cada uma das etapas. Para preencher o primeiro compartimento, eu tenho 3 possibilidades, vezes preencher o segundo compartimento, 2 possibilidades. Terceiro compartimento, só uma possibilidade. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Alternativa correta, letra D de dado. Márcio, tinha que ser 9, porque pode ter 3 aqui, eu tenho 3 para cá e 3 para cá. Se você pensar dessa forma, 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Não seria 9. E aí você poderia colocar lápis, lápis e lápis ao mesmo tempo. Você teria que ter 3 lápis e não um só. Teria que ter 3 borrachas e 3 apontadores. Márcio, não entendi, não gostei, quero outra forma. Beleza. Segunda forma da gente ver isso aqui, construindo a árvore de possibilidades. Segundo jeitão de responder a mesma coisa. Vamos elencar todas as possibilidades que eu tenho de preencher. Vou colocar nessa aqui, que a gente já faz um só. Como que se daria isso? Você tem o primeiro compartimento, o segundo compartimento e o terceiro compartimento. A gente vai preencher com todas as possibilidades possíveis. 1, 2, 3, 4. Como eu já sei quantas são as possibilidades e quais são, eu já vou fazer um negocinho aqui do tamanho exato, certo? Que vai funcionar. Opa! Ok? Então vamos lá. Na primeira possibilidade, eu posso colocar o lápis? Posso. Se eu coloquei o lápis, ele pode vir na segunda? Não pode. Eu posso colocar a borracha? Posso. Posso colocar o apontador no terceiro compartimento? Posso. Então, uma possibilidade: lápis no primeiro compartimento, borracha no segundo, apontador no terceiro. Uma segunda possibilidade: lápis no primeiro compartimento, apontador no segundo compartimento e borracha no terceiro compartimento. Ok? Se o primeiro tiver lápis, todas as possibilidades diferentes estão aqui. Se no primeiro for o apontador, o segundo pode ser o lápis e o terceiro pode ser a borracha? Pode. Mas se o apontador for no primeiro, no segundo pode ser a borracha e no terceiro o lápis, porque é diferente, apontador, lápis e borracha é diferente de apontador, borracha e lápis? Pode. Começando com o lápis eu tinha 2 possibilidades, começando com o apontador eu tenho 2. Começando com a borracha, a gente vai ter mais 2 possibilidades. Ou borracha, apontador e lápis, ou borracha, lápis e apontador. Não existe nenhuma outra alternativa de colocar esses 6 elementos dentro desse esfojo. Portanto, a gente encerra só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total, 6 possibilidades. 2 caminhos distintos com a mesma resposta. A alternativa D e o gabarito está correto. Um abraço, Deus te abençoe.